Então hoje vamos ver que dentre todos os bancões, o Banco do Brasil ele é o mais eficiente atualmente. O índice de eficiência do banco está abaixo de 30%. Ele é o banco com a melhor tese de todas, existe há mais de 200 anos e muito provavelmente continuará existindo pelos próximos 200. Vamos falar também da sua característica cíclica, que pouca gente conhece, e como nem tudo são flores, também abordaremos seus riscos e os seus pontos negativos. Ao final do vídeo eu daria minha opinião pessoal e o que eu estou fazendo em relação a isso. O Banco do Brasil hoje ele é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, né, tendo participação em todas essas empresas. E vale a gente destacar aqui a participação que o banco detém no BB Seguridade, porque ele é dono de 2/3 do BB Seguridade, 66%. Então você investindo no Banco do Brasil também é uma forma de você investir no BB Seguridade, principalmente agora que as seguradoras estão praticamente todas nas suas máximas, né? Caixa Seguridade, Porto Seguro, BB. Então você investindo no Banco do Brasil também é uma forma de você colher os frutos e a participação dos lucros do BB Seguridade. O banco ele possui 50% do market share, né, participação de mercado do agronegócio, 20% do market share de crédito consignado e ele é líder em previdência, seguro rural e prestamista e gestão de recursos de terceiros. É o banco mais antigo do país, né, tendo sido fundado em 1808, dono do primeiro CNPJ e é o banco do agro, mais de 1/3 do total da sua carteira de crédito de 1,2 tri estão no agro. É o bancão mais eficiente do país hoje, com um índice de eficiência de 25% e é o banco que negocia com menor PL atualmente, mas a gente vai ver que quase sempre foi assim. A gente vai ver isso aqui com calma. O banco, desde 1994, ele retornou 4.500% ao sócio contra um retorno de 3.200 do Ibovespa no mesmo período. Quem colocou R$ 1.000 no banco lá atrás, hoje tem 46 mil. No dia que eu gravo esse vídeo, o banco negocia R$ 23,73, exatamente na sua mínima, né, de 52 semanas ou um ano. Isso aqui representa um ano, 12 meses. Nesse preço de tela hoje, distribui um yield de 11% nos últimos 12 meses e acumula queda de 7,5% nos últimos 12 meses. Quando a gente vem para o payout do banco, ou seja, o que ele distribui, a porcentagem que ele distribui dos seus lucros, a gente vê que ele tem um payout abaixo de 40% de média histórica. Isso é muito bom, é muito saudável, porque todo o resto do lucro fica para dentro do banco, para ele conseguir gerir seus projetos, crescer de forma saudável, administrar sua dívida. No caso de banco, a gente não tem muita relação de dívida, mas é só você levar esse exemplo para uma indústria, por exemplo. É melhor do que você ter uma empresa que, para conseguir distribuir 10%, 8% que seja, ela tem que distribuir quase todo o seu lucro, ou muitas vezes a gente vê a empresa distribuindo mais de 100% do seu lucro, porque aí não sobra dinheiro para investimento, capex, né, imprevistos. E aí a empresa começa a se endividar e ter dificuldade na sua gestão. O banco possui uma excelente frequência de pagamento, pagando 5, 6 e às vezes até 7 vezes ao ano. E quando a gente vem para a DRE do banco, a gente consegue perceber um crescimento de lucro e receita, mas a gente também consegue já perceber uma característica de um comportamento cíclico, né? Oscilações do lucro e da receita. Isso é característico de um comportamento cíclico. A gente vai ver isso aqui com mais calma. O índice de eficiência do banco está em 25, é o menor patamar da história do banco, é o melhor índice de eficiência que o banco já teve. E isso aqui, num primeiro momento, ele pode confundir, né? Porque o nosso primeiro pensamento é olhar o índice de eficiência e pensar, bom, se é o índice de eficiência, quanto maior o índice, melhor a eficiência. Mas na verdade é o contrário, porque isso aqui representa a porcentagem da receita total do banco que está sendo consumida pelas suas despesas. Ou seja, as despesas do Banco do Brasil estão consumindo apenas 25% da receita gerada pelo banco. Quanto menor o índice de eficiência, melhor. E aí, a título de comparação, eu trouxe aqui os índices de eficiência do Santander para você ver, ó, quase 40%. O índice de eficiência do Itaú, que já foi o banco mais eficiente do país, também 40%. E quando a gente vem para o Bradesco, então, 52%, mais da metade da receita gerada pelo Bradesco está sendo consumida pelas suas despesas. Inclusive, esse é um dos motivos, junto com o pico de inadimplência que o banco teve em 2023 e o seu ROI estar abaixo do seu custo de capital, que faz com que ele apanhe tanto ultimamente. Uma queda que, particularmente falando, eu acredito até que já esteja exagerada. Mas a gente vai ter um vídeo para falar só do Bradesco. Isso aqui é só para dar uma base de comparação para vocês e mostrar como esse índice de eficiência do Banco do Brasil ele é significativo e mostra que o banco está entregando um excelente trabalho. O ROI do banco está acima de 20%, aqui representado como RS
ROSPL, ou Retorno sobre o Patrimônio Líquido, ou ROI, né, na sigla em inglês. Também um excelente número, a gente consegue perceber aqui a crescente de lucro, né, saindo de 10 bilhões de reais em 2013 para quase 40 bilhões de reais em 2023. Nos primeiros 9 meses de 2024, o banco reportou um lucro de 21 bilhões e ele espera um lucro de 37 a 40 bi pelo seu guidance para o ano. Ele também negocia com o menor PL de todos entre os bancões, mas isso aqui você tem que tomar muito cuidado quando você olha para isso. Eu vejo muitas pessoas falando do PL do Banco do Brasil de forma isolada e não contextualizando. Por que você tem que tomar muito cuidado? Porque, historicamente falando, o PL do Banco do Brasil ele sempre foi baixo. É verdade, ele está abaixo da média. Ele teria que subir 33% o preço, ou o lucro teria que cair, só para ele voltar para a média. É verdade que está abaixo da média, mas estar descontado não significa a mesma coisa de estar de graça, porque, historicamente falando, o PL do Banco do Brasil ele sempre foi baixo, justamente porque o governo detém 50% de participação no banco. E aí eu até trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Olha que a média histórica do Banco do Brasil é 6,5. Compara com o Itaú, ó, 10, tá vendo? Ó, o Bradesco aqui também, uma média histórica de quase 10. O Santander, a média dele, 8,5, em torno de 8,5. Ele tava com algum erro aqui no Invest e eu filtrei esses dados para vocês, tá? A média histórica do Santander, ela tá ali em torno de 8,5. Então perceba como a média histórica do Banco do Brasil, ela sempre foi baixa. Ela tá abaixo da média, sim, assim como todos os bancos, tá vendo? Todos eles estão negociando abaixo, mas a média histórica deles sempre foi abaixo do que os outros bancos negociam, justamente por causa do risco de interferência política. E aí agora, pra gente finalizar o vídeo, vamos ver os seus riscos e os seus pontos negativos. Começando aqui, o primeiro ponto a se considerar é a participação que o governo tem. Isso não tem como a gente fugir, sempre vai jogar conta, porque a gente está sujeito à interferência política e brigas de interesses, que podem não corresponder aos melhores interesses do banco. A carteira do banco ela é majoritariamente concentrada no agronegócio, né? Você vê que aqui do total da carteira de 1,2 tri, você tem 387 bilhões de reais no agro, só que esse crédito aqui que entra com o PJ, você acha que não tem nenhum real que entra com o PJ, mas que vai parar no agro? Então esse número aqui, provavelmente, de 387, ele é maior do que 387, porque com certeza tem um pouco de crédito aqui do PJ que vai parar no agro. E o resultado disso é que o setor é cíclico. A gente teve recentemente a AgroGalaxy, que é uma das maiores empresas do setor de insumo agrícola, entrando com pedido de recuperação judicial no dia 18 de setembro, informando que suas dívidas totais alcançavam quase 5 bilhões de reais. Resultado disso é a inadimplência do banco no setor agro saindo de 0,7 para quase 2, ou seja, multiplicando quase 3 vezes a inadimplência do segmento. E apesar da inadimplência na pessoa física ela ter permanecido praticamente inalterada, a gente pode verificar que no setor PJ ela subiu meio ponto percentual. Resultado disso é uma inadimplência geral do banco subindo de 2,8 para 3,3. Isso aqui não é o fim do mundo, tá? Inclusive é completamente normal a oscilação da inadimplência no setor bancário. Junto com a oscilação da inadimplência, a gente tem a oscilação de provisionamento e o banco vai crescer mais rápido ou mais devagar. A questão da inadimplência no agro é só para ressaltar a característica cíclica do setor, que pode impactar nos lucros, na distribuição de dividendos e principalmente na cotação do banco. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, mês que vem ou ano que vem. Eu só estou falando para tomar cuidado, porque o banco possui esse comportamento cíclico. O Banco do Brasil é sim um excelente remunerador, ele tem uma média histórica de dividend yield acima de 7%. São poucas empresas que têm essa média na bolsa e ele também tem uma boa frequência de pagamentos. O Banco do Brasil ele também é um dos mais voláteis. A gente vê aqui que em cenários de crise forte mesmo, ele chega a cair até 70%. Crise do subprime aqui, mais de 60%. Impeachment do governo Dilma II, também mais de 60%. Covid, quase 60%. Então você vê que é um banco que ele é muito volátil. A título de comparação, em vermelho aqui você tem o Bradesco. Percebe como o Bradesco, apesar de estar caindo bastante, ele está muito próximo aqui do que ele costuma cair em cenários de crise muito forte. Em compensação, o Banco do Brasil ele cai mais nesses mesmos cenários. Então, apesar da gente ter, aparentemente, o Banco do Brasil muito descontado, você vê que, historicamente falando, ele ainda não caiu, tanto que ele poderia cair em um cenário de crise forte. Eu não estou dizendo que ele vai cair 60%, 30%, ou seja lá a quantidade que for. Eu só estou dando ênfase para essa movimentação porque a gente não quer ser pego de surpresa em um cenário como esse. Bom, e o que fazer então? Simples, fracione os seus aportes, mantenha em mente a importância do caixa, da reserva de emergência e o mais importante de tudo, foque em você e no seu desenvolvimento, porque quanto melhor você se tornar profissionalmente e crescer como pessoa, mais você vai ganhar e maior
vão ficar os seus aportes. Isso vai fazer com que o mercado financeiro te auxilie na sua jornada até o enriquecimento e não transferir para ele essa responsabilidade. E aí eu trouxe aqui para vocês, para fechar, o PL histórico do setor bancário. Você vê que a gente trabalha hoje, negocia bem abaixo da nossa média histórica, né, de 8,5. Sim, é verdade que o lucro pode oscilar para igualar esse PL, mas a gente sabe que a tendência no longo prazo é o lucro crescer e a cotação ir acompanhando essa movimentação do lucro. Se vale a pena ou não investir no Banco do Brasil? Acredito que essa altura você já deve ter a sua resposta. Ele com certeza é o banco com a melhor tese de todas, muita coisa passa por ele. É uma instituição que existe há mais de 200 anos e muito provavelmente continuará existindo até mesmo quando eu e você não estivermos mais aqui. Ele remunera bem, possui uma boa gestão e vem entregando um excelente trabalho, só que a gente também tem que ter em mente os riscos de interferência política, o seu comportamento cíclico, né? E historicamente falando, o preço das suas ações ele é bem volátil, que demanda um pouco de cuidado na análise. O banco performa muito bem ao longo do tempo e gera valor ao acionista, né? Então você pode realizar compras parciais de forma constante, sem ficar se preocupando muito em tentar acertar fundo ou topo, uma técnica conhecida como DCA, né, ou estratégia de compra de preço médio, na sigla em inglês, e você também pode realizar aportes pontuais quando o preço te der essa oportunidade. Essas são duas estratégias que funcionam muito bem no banco e eu me utilizo das duas. É bom ressaltar que mais importante do que isso é você se conhecer como investidor e conhecer o seu perfil como investidor. Sempre se lembre de respeitar religiosamente o seu gerenciamento de risco e não se deixe levar por análises e influências alheias. Se você gostou dessa análise, considere se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Deixe nos comentários o que você achou e qual a próxima empresa que você quer ver por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!